Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas espero que todos estejam bem. Hoje, gente, nós vamos falar sobre um tópico bem bacana, uma aula bem bacana que eu montei para vocês. Normalmente você não encontra em nenhum livro didático, que é justamente um ponto-chave para a gente falar depois de geometria de moléculas e de forças intermoleculares. O que você vai falar hoje, professor? Então, nós vamos falar hoje das estruturas de íons ou fórmula eletrônica, que normalmente a gente precisa montar para descobrir a geometria de uma molécula ou para a gente saber que tipo de forças intermoleculares atuam sobre essas moléculas. Quando a gente fala de ligação covalente, a gente aprende a montar, a gente mostra as estruturas eletrônicas, que são as estruturas de íons, e a fórmula estrutural plana. Mas aqui eu bolei um material onde a gente fica mais fácil fazer essa abordagem, montar essa estrutura usando algumas regrinhas. Antes de começar a mostrar essas regras, eu gostaria de dizer a vocês que essas regras só serão aplicadas em elementos que se estabilizam com 8 elétrons na última camada, ou seja, elementos que não fogem à regra do octeto, como a gente já sabe o que é. Então a gente sabe que os elementos químicos se estabilizam, a maioria, com 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio, que se estabiliza com 2, porque ele só tem a camada K e a camada K só suporta 2 elétrons. Mas também tem aqueles casos onde os elementos se estabilizam com mais de 8 e menos de 8 elétrons, que eu já mostrei um vídeo sobre isso também aqui no canal, nessa mesma playlist. Eu não vou trabalhar com esses elementos. Então aqui o título da nossa aula é Construindo as fórmulas estruturais e eletrônicas a partir da forma molecular, mas de elementos que atendem à regra do octeto. Para que a gente possa fazer os exemplos, primeiro vamos ler as regrinhas, aí a gente parte para os exemplos. Então, eu vou partir da forma molecular de uma substância. Da forma molecular, eu construo a fórmula eletrônica, a estrutural, a eletrônica e a estrutural. Então, a forma molecular a gente sabe que é a fórmula que mostra os elementos e a quantidade de átomos de cada elemento, como H2O, no caso da água, e assim vem outros. Vou mostrar isso melhor nos exemplos. Então, qual a primeira regra? Primeira coisa é lembrar que um par eletrônico pode ser representado por dois pontinhos ou por dois x. Isso a gente fez muitas vezes quando montou as estruturas através de ligação covalente. Então, o par eletrônico a gente representa assim. Segundo, conhecer o total de elétrons necessário para estabilizar todos os átomos da molécula que você vai estar trabalhando. Terceiro, conhecer o total de elétrons de valência de todos os átomos da molécula em questão que você está trabalhando. Ou seja, o segundo é saber qual é a quantidade de elétrons que cada átomo estabiliza. Ou você vai ter duas possibilidades. Ou ele se estabiliza com 8 ou se estabiliza com 2. Aí você vai somar tudo. Mas eu vou mostrar isso melhor na frente. O terceiro, você vai dizer quantos elétrons de valência tem cada um desses átomos. Sabe? Lembrando que elétrons de valência são os elétrons da última camada de cada átomo. E a quarta regra, fazer a diferença entre o total de elétrons do passo 3, que é os elétrons totais, menos o total de elétrons do passo 4, que são, ou melhor, fazer aqui a diferença entre o total de elétrons aqui no passo 2, aqui tem 3 e 4, mas é 2 e 3, e o total de elétrons de valência. Quando você faz essa diferença, você vai pegar esse total e dividir por 2. Esse resultado é a quantidade de ligações que vai existir nessa molécula. Mas eu vou mostrar isso para vocês de uma forma mais prática. Depois que a gente conhecer o total de ligações, a gente vai e monta as estruturas. Recapitulando. Primeira coisa, a gente tem que saber o total de elétrons necessário para estabilizar a molécula. No terceiro passo, a gente tem que saber o total de elétrons de valência de cada átomo da molécula. No quarto passo, a gente faz a subtração entre a quantidade total de elétrons menos a quantidade total de elétrons de valência.
Esse resultado a gente divide por 2, que é o total de ligações que vai existir nessa molécula. E daí, por fim, a gente monta as estruturas. Então, para a gente ver melhor essas regras, eu vou estar mostrando lá e vou estar sempre fazendo referência às regras que eu mostrei nesse momento aqui na primeira parte da aula. Então, mudando aqui a página, eu tenho aqui, ó. Eu vou começar estou partindo de uma molécula, da forma molecular dessa substância, o HCl, que é o ácido clorídrico. Qual é o primeiro passo? É saber quantos elétrons são necessários para estabilizar cada átomo da substância. Eu só tenho hidrogênio e um átomo de cloro, um de cada. Então, o hidrogênio, como eu já falei para vocês, ele estabiliza sempre com 2. E o cloro estabiliza com 8. Ou seja, o hidrogênio, aqui os dois atendem à regra do octeto. Aí eu somo o total de elétrons necessário para estabilizar essa molécula. 2 mais 8 dá quanto? 10 elétrons. Então, para estabilizar essa molécula aqui são necessários 10 elétrons. 2 do hidrogênio e 8 do cloro. No segundo passo, eu venho ver quantos elétrons de valência existem em cada átomo. Lembrando que elétron de valência é a quantidade de elétrons da última camada eletrônica do átomo. O hidrogênio tem um elétron na última camada e o cloro tem 7. Total dá quanto? 1 mais 7, 8. Então, eu tenho essas duas quantidades. Primeiro é o total de elétrons necessário para estabilizar a molécula. E segundo é o total de elétrons de valência da molécula. Coloquei aqui vou dividindo por átomo a quantidade, depois eu fiz o somatório, como você pode observar aqui. Feito isso, aí eu vou fazer a diferença da primeira quantidade com a segunda. Total de elétrons necessário para estabilizar a molécula toda é 10. A quantidade de elétrons de valência total da molécula é 8. 10 menos 8 dá 2. Esse resultado aqui, eu vou dividir ele sempre por 2. Quando eu divido 2 dividido por 2, eu encontrei 1. O que significa esse 1, professor? Esse 1 quer dizer a quantidade de ligações existentes nessa molécula. Então, você tem dois átomos. Então, vai ter uma ligação entre esses dois átomos, que representa por um tracinho, porque é uma ligação covalente, que a gente sabe. E a ligação covalente, a gente sabe, cada tracinho desse, ele representa 2 elétrons. Está aqui, 2 elétrons, ou seja, ao redor do hidrogênio não tem mais nenhum elétron, e ao redor do cloro, a gente sabe que tem 8, tem 7, eu vou completar, já tem um aqui, ó, que veio da ligação, esse tracinho significa 2 elétrons, o hidrogênio já está com 2, e o cloro tem 2, mas o total é 8, então 2, aí vem mais 2, 4, 6 e 8, ou seja, o hidrogênio com seus 2 elétrons previsto aqui, e o cloro com 2, 4, 6, 8 também previsto aqui. Então, você vê que nós temos um total, uma fórmula estrutural plana, e aqui a fórmula estrutura de Lewis, ou também posso chamar de fórmula eletrônica. Então, não é difícil você seguindo passo a passo. Vou mostrar outros exemplos para vocês, para fixar melhor o que eu estou falando aqui. Olha só, no segundo exemplo, eu tenho aí a molécula de água. A molécula de água, ela tem hidrogênio e oxigênio. Mas quando tem mais de um elétron, mais de um tipo de átomo, eu tenho que levar isso em consideração. Veja só. Primeira coisa é saber com quantos elétrons cada átomo se estabiliza. O oxigênio se estabiliza com 8. O hidrogênio se estabiliza com 2. Isso é fato. Só que eu não tenho só um hidrogênio na molécula, eu tenho 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 elétrons para estabilizar o hidrogênio, porque é 2 para cada hidrogênio, nós temos 2 hidrogênios. Então, sempre que vier mais de um átomo na molécula, você vai ter que multiplicar a quantidade de átomo que ele se estabiliza pela quantidade de átomo que ele aparece. Você vai ter que multiplicar a quantidade de elétrons que estabiliza ele pela quantidade de vezes que ele aparece na molécula, que no caso são 2. Se fosse só um hidrogênio, a quantidade de elétrons para estabilizar seria 2, mas são 2 hidrogênios, então 2 elétrons para cada átomo, 2 vezes 2, 4. O total de elétrons para estabilizar a molécula de água são necessários 12. E os elétrons de valência, quantos são? Ao redor do oxigênio tem 6 elétrons, a última camada. Do hidrogênio tem 1 elétron de valência.
Mas são quantos átomos na molécula? 2. Então, novamente, eu vou multiplicar o 1, que é a quantidade de elétrons da camada de valência, por 2. Está aqui. 2 vezes 1, 2. E o total dá quanto? 2 e 6 dá 8. Então, qual o total de elétrons para estabilizar a molécula? 12. Repito, que a quantidade de elétrons aqui do hidrogênio, para estabilizar o hidrogênio, são 2. Só que eu tenho dois átomos de hidrogênio na molécula, então eu tenho que multiplicar por 2. Se tivesse 3, multiplicaria por 3 e assim sucessivamente. Então, vai ficar 12, que é o total de elétrons necessário para estabilizar a molécula, menos 4, que é o total de elétrons de valência. 12 menos 4 dá 4. E esse valor que eu encontro, eu sempre vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Esse número final é a quantidade de ligações que tem na molécula. Então, como eu tenho aqui o oxigênio é o átomo central, e ele tem que estar ligado com... Não existe a ligação de hidrogênio com hidrogênio, porque o hidrogênio só faz uma ligação e o oxigênio faz duas. A gente sabe a quantidade de ligação que o oxigênio faz, porque ele tem 6 elétrons na última camada, para 8 faltam 2. Então, tem duas ligações. Então, vai ser uma ligação do oxigênio com o hidrogênio e outra ligação de oxigênio com hidrogênio. São duas ligações. Lembrando que cada par desses são 2 elétrons. Eu coloquei aqui 2 elétrons, né? E isso quer dizer que o hidrogênio já está com 2, é o que ele precisa. Mas o oxigênio precisa de 8. Então, tem 2, 4. Botar mais 2 em cima, 6. Mais 2 embaixo, 8. Aí eu fecho. Cada oxigênio com 2 e cada hidrogênio com 2 e o oxigênio com 8. Aí eu chego na estrutura de íons. Professor, qual a importância de montar a estrutura de íons? É porque você conhecendo a estrutura de íons, você vai saber fazer a previsão da molécula e dizer que se a geometria dela é linear, angular, piramidal, uma série de definições que a gente vai ver. E é necessário que a gente saiba construir essa estrutura. Se você não construir também, você não vai saber que tipo de força intermolecular age nessa molécula, que é um assunto de vídeos um pouco mais à frente. Então, saber montar a estrutura é um passo inicial para compreender esses tópicos que são tão importantes. E para finalizar, vamos mostrar esse exemplo aqui da amônia. A amônia, ó, tem a fórmula NH3, o nitrogênio, tem nitrogênio e hidrogênio. Quantos elétrons estabiliza o nitrogênio? 8. Quantos elétrons estabiliza o hidrogênio? 2. Só que eu tenho 3 hidrogênios na molécula, tá? Vai ficar 3 vezes 2, que vai dar um total de quanto? De 6, certo? Beleza. Então, somando 8 com 6 dá 14, quantidade de elétrons necessária para estabilizar a molécula. Agora vamos ver a quantidade de elétrons de valência. O nitrogênio faz parte da família 5A. Então, a gente já viu que o número da família da tabela coincide com a quantidade de elétrons da última camada quando os elementos são de representativo. Nitrogênio em família 5A, portanto tem 5 elétrons na última camada. O hidrogênio tem 1 elétron na última camada, mas como são 3 átomos, tem que multiplicar por 3, 3 vezes 1, 3. E o total de átomos da molécula dá 5 do nitrogênio com 3 de hidrogênio, 8. Fazendo a diferença, fica 14 menos 8, que dá 6. Pegando o valor e dividindo por 2, que é o final, eu tenho 3. Ou seja, a molécula tem 3 ligações que vão acontecer entre quem? Entre o nitrogênio e os hidrogênios. Você nunca vai ter aqui a molécula de 4 átomos, o átomo diferente do hidrogênio é sempre o átomo central. Esse átomo diferente do hidrogênio que vai se ligar com ele, cada um com uma ligação. São 3, 1, 2, 3. Cada ligação é um par de elétrons, 2, 4, 2, 2 e 2. Cada hidrogênio ficou com 2, porque a gente sabe que quando está compartilhado assim, quer dizer que esse par pertence aos 2 átomos ao mesmo tempo, que estão se ligando. E o nitrogênio está com 2, 4, 6. Mas para atingir 8, preciso que coloque mais 2 e vem em cima, que são um par de elétrons não ligante. Aí você tem a fórmula estrutural plana e a fórmula eletrônica, também conhecida como estrutura de Lewis. Vale ressaltar que esse conjunto de regras só é válido para elementos que obedecem à regra do octeto, ou seja, que se estabilizam com 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio, que se estabiliza apenas com 2. Aí você pode perguntar, professor, mas o hidrogênio não foge à regra do octeto? Não foge, porque ele só tem a camada K, e a camada K só suporta 2 elétrons, e isso já foi previsto dentro da teoria. Existem elementos que se estabilizam com 6,
que é menos do que 8, se estabiliza com 10 e até com 12. Esses elementos, as estruturas que esses elementos formam, não dá para montar a estrutura de íons com esse conjunto de regra aqui. Mas boa parte das moléculas você consegue montar, isso vai lhe ajudar muito nos tópicos seguintes. Espero que você tenha compreendido e até o próximo vídeo.